Hi guys, how are you? Teacher Christian na área, ok? A partir desta semana, como eu já comentei com vocês na sala, então eu vou passar a gravar as correções das tarefinhas aí para vocês, ok? Para que a gente não perca tempo de sala de aula fazendo essas correções, tá ok, moçada? Então no início da aula a gente vai checar, né? Quem fez, quem não fez. Eu passo o link para vocês. Após a aula vocês corrigem, então, dão uma olhadinha no que vocês fizeram. E aí é muito importante que vocês me deem um feedback, caso vocês tenham alguma dúvida, tudo mais. Na aula seguinte a gente pode tirar essas dúvidas de vocês, coisas pontuais, né? Porque o teacher comenta aqui nesse vídeo, beleza? E essa tarefa, como eu mencionei para vocês na sala de aula, é muito importante porque trata da passive voice, da voz passiva, né? Que é um assunto um pouquinho mais complexo. Eu havia passado para vocês duas videoaulas, né? Uma com a regrinha geral e outra com alguns exemplos para ajudar vocês. E aqui na nossa page 20, lá na página 20, vocês têm então, ou tinham que fazer os exercises 2 and 3 and 4. 2 and 3 especificamente para desenvolver aí alguma coisa de voz passiva. Então, deixa eu aumentar aqui para que a gente possa começar a discutir as respostas, tá certo? Então, no primeiro exercício, a gente tinha que fazer o seguinte: write passive sentences using the prompts. O livro já nos dava as palavras, a gente tinha que montar uma frase na voz passiva. Então a gente tinha que lembra que no vídeo eu coloquei para vocês a estrutura da voz passiva, né? O sujeito, o verbo na passiva, que é composto pelo verbo to be no mesmo tempo da frase na voz ativa, quando eu sei ela, quando eu a tenho, e um past participle, que é um verbo na terceira pessoa, né? E o complemento da frase ali. No caso aqui, o sujeito é seeds, né? E depois a gente tem o verbo carry long distances. Muito provavelmente, como eu não tenho uma palavrinha de tempo, nada, essa frase está no presente. Portanto, ó, sementes, eu tenho que dizer algo assim: sementes são carregadas por longas distâncias. Como é que ficaria isso na voz passiva? Seeds are carried long distances. Notem, pessoal, a gente tem aqui as estruturas que a gente viu, né? Claro que esse exercício era mais para vocês visualizarem a estrutura mesmo, né? Ele fica mais claro quando eu tenho a voz ativa e eu passo para a voz passiva, porque eu consigo visualizar, não é a diferença. Mas aqui eu tenho o verbo na passiva, ó, o verbo to be, e mais um verbo no past participle, que era esse cara aqui na terceira coluna, e o complemento. Isso que a gente tinha que fazer, ok? A frase seguinte: The red fox not hunt in the UK nowadays. Nowadays, hoje em dia. Então, provavelmente, como a gente tem a palavra hoje em dia, provavelmente é presente também. Então, vamos ver. Esse cara aqui que a gente tem que passar para a passiva, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. The red fox era negativo, né? Isn't hunted in the UK nowadays. A raposa vermelha não é caçada no Reino Unido hoje em dia. Não é caçada. Lembra da voz passiva? O sujeito sofre a ação da frase, né? Então, bacana aqui, ó. Não é caçada. Passive verb. Verb to be, mais o verbo no past participle. Past participle de hunt, hunted. Ok? Então, esse exercício é legal para vocês memorizarem a estrutura, não é? Vamos dar uma olhadinha no number 3 agora. Around 1% of species, 0.1% of species lose each year. Vejam, each year, a cada ano. Portanto, provavelmente é presente também. Cerca de 0,1% das espécies são perdidas a cada ano. Veja que é igual ao português. Como é que vocês fizeram ali? A frase deve ficar assim: Around 0.1% of species are lost. Vejam, é presente, o verbo to be da passiva fica no presente, o verbo lose vai para o past participle. Are lost each year. Não tem segredo, pessoal, é só ficar atento aos detalhes ali. Number 4. 44 million acres of forest cut down every year. Novamente, notem a palavrinha aqui, a expressão every year. Todo ano dá uma ideia de presente também. Então, 44 milhões de acres de florestas são derrubados todos os anos. São derrubados. Verb to be in the present e o past participle de cut. Então a frase fica: 44 million acres of forests are cut down every year. Vejam que é uma repetição. Volto a repetir aqui, né? O verbo na voz passiva. Olha só. Verbo to be e um verbo no past participle, não é? Vamos baixar um pouquinho aqui. Vamos para o number 5.
The sale of water hyacinths banned in New Zealand in 2001. Olha só, aqui está no passado, em 2001. Então quer dizer que esse verbo aqui vai para o past participle e o verbo to be que tem que estar junto tem que estar no passado, não é? Porque eu tenho in 2001. Portanto, the sale of water hyacinths was banned. A venda foi banida na Nova Zelândia em 2001. Então, assim, os detalhes estão ali, né? A gente só precisa prestar atenção a eles, não é? Depois a gente tem aqui, Burmese pythons see in Florida for the first time in the 80s. Então, quer dizer assim, que as cobras burmese, as pitons burmese, foram vistas na Flórida pela primeira vez em 1980. Foram vistas. Então, vamos ver como é que ficou esse verbo aqui na voz passiva, né? Como a gente está falando de algo que já aconteceu lá em 1980, então aqui eu uso o simple past de novo, olha lá. Burmese pythons were seen. Were é o verbo to be. Seen é o past participle do verbo see. In Florida for the first time in the 80s. Ok, pessoal? Então, esse exercício, ele só trabalhava essa questão da estrutura, para ficar bem claro para vocês que toda frase na voz passiva tem que ter o verbo to be e tem que ter um past participle. Tá ok? Essa é a primeira parte. O segundo exercício, que no caso era o number 3, no meu modo de ver, era o mais importante, porque ele trazia a frase na voz ativa e nós tínhamos que passá-la para a passiva. E aí rolava aquela jogadinha de vocês prestarem atenção no tempo da frase para saber em qual tempo iam colocar o verbo to be. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou então? Aqui tá fácil, ó. Rats destroyed the birds. Os ratos destruíram os pássaros. Destroyed está no passado. Então isso quer dizer que na voz passiva o verbo to be também tem que ficar no passado e aí eu coloco esse verbo no past participle. Como ele é um verbo regular, ele não muda. Então eu só inverto aqui. Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Birds na frente, rats depois. Então aqui eu fico. The birds were destroyed by rats. Viram só? É simples, pessoal. O que era sujeito vira objeto e o que era objeto vira sujeito, né? E aí o verbo to be está no passado porque a frase na ativa estava no passado e esse destroyed é o past participle do verbo destroy. Como é regular, não muda nada. Ok? Tá ficando claro aí? Vamos dar uma olhadinha no number 2. Turtles make nests on land. As tartarugas fazem ninhos na terra. Fazem, tá no presente, é o primeiro passo. Lembra? Tem dois passos que tinha no vídeo, na videoaula, né? Primeiro descobrir quem que é o sujeito e objeto, depois que tempo que está a frase. Então aqui eu tenho turtles e eu tenho nests. Esses caras eu vou inverter. Make está no presente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse make e o verbo to be da voz passiva tem que estar no presente também. Vamos ver como é que fica? Nests are made, porque é o past participle de make. Nests are made by turtles on land. Viram só que simples? Se eu identifico o sujeito e o objeto e o tempo da frase, fica muito fácil. Eu só inverto o sujeito e o objeto, eu uso o mesmo tempo da frase no verbo to be e aquele verbo ali eu jogo no past participle. Vai sempre ser assim. Ah, teacher, mas eu ainda tenho dúvida. Faça em português. Dá na mesma, ó. As tartarugas fazem seus ninhos na terra. Os ninhos são feitos pelas tartarugas na terra. É o pé da letra. É bem tranquilo. Próximo aqui. Floods carried the Asian carp into rivers. As enchentes carregaram a carpa asiática para os rios. Então, aqui é o sujeito, aqui é o complemento, o objeto. E aqui está no passado. Isso quer dizer que o verbo to be da voz passiva vai ficar também no passado. Vamos ver como é que ele fica? The Asian carp were, que aqui é plural, ok, people? Os peixes aqui no caso, né? Were carried into rivers by floods. Por que were? Porque o verbo estava no passado, ok? E carried é o past participle de carry, que aqui está no passado também. Sempre seguindo aquela linha de raciocínio. Depois nós temos ali, ó, sometimes IAS, que são aquelas espécies alienígenas, né? Cause extinctions. IAS cause extinctions. Então, esse é o sujeito, esse é o objeto. Então, a gente vai inverter os dois. Extinctions e o IAS. Notem que o sometimes eu não vou mexer. Quer ver só? Sometimes extinctions are caused by IAS. Por quê? Porque aqui, ó, bom, sometimes não interfere em nada, eu só mexo no sujeito e no objeto.
Por que que é are? Porque o cause está no presente, então o verbo to be aqui deve ficar no presente também. Caused, porque é o past participle de cause. Então, extinções são causadas pelas espécies alienígenas. É bem tranquilo, people, só que é um pouquinho complexo. Vocês precisam prestar atenção nos detalhes, tá certo? Depois o number 5. A Kenyan farmer uses water hyacinths to feed chickens. Então, um fazendeiro queniano usa essas plantas aqui, que são os aguapés, para alimentar as galinhas. Kenyan farmer é o sujeito. Water hyacinths é o objeto. Então, é esse aqui, esses dois que eu vou inverter. Uses está no presente. Então, o verbo to be da voz passiva vai ficar no presente também. Aí eu pego esse uses aqui e coloco no past participle. Então, a frase fica: Water hyacinths are used by a Kenyan farmer to feed chickens. Notem que a tradução é a mesma. Um fazendeiro queniano usa aguapés para alimentar galinhas. Aguapés são usados por um fazendeiro queniano para alimentar galinhas. Ok? E finalmente, ali o number 6. People keep snakes in their homes. As pessoas mantêm cobras nas suas casas. People é o sujeito. Snakes é o objeto. Keep está no presente. Então quer dizer que o verbo to be vai ficar no presente também. Como é que fica lá então? Snakes, que eu inverti, né? Snakes are kept by people in their homes. As cobras são mantidas por pessoas nas suas casas. São mantidas. Are, porque está no presente. Kept é o past participle de keep. Beleza? Quando a gente fizer as atividades lá do Grammar Extra, na página 86, a gente vai fazer mais exercícios sobre isso. E aí eu quero fazer junto com vocês para a gente tirar as dúvidas. Agora, nesses últimos minutinhos, vamos só corrigir rapidão aqui o nosso reading e aí a gente já consegue terminar, ok? Primeiro aqui, vou colocar as respostas para vocês. What is the Jungle Book about? A resposta dessa pergunta aqui está na linha 5, ok? Na linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is the story of a boy, Mowgli, who is raised by animals. Então, a resposta do number 1 seria A Boy Who is Raised by Animals. Tá certo? Tá lá na linha 5 e na linha 6. Vou passar rapidinho aqui para não ficar muito repetitivo, ok? No number 2 nós temos Why should tourists be careful in the Banda National Park? A resposta dessa pergunta aqui, se vocês procurarem, está na linha 13, ok? Está aqui, ó. The tigers in this area have known to approach vehicles. Né? Então a resposta, por que os turistas deveriam tomar cuidado, né? Because tigers have been known to approach vehicles. Tigers have been known to approach vehicles. Beleza, pessoal? Vamos continuar ali rapidão, ok? Number 3. What was special about the last trip? O que era especial sobre a última viagem? Está na linha 15. Tá aqui, ó. 7 were seen on our last trip. 7 tigres foram vistos. Então, o que teve de especial na última viagem? 7 tigers were seen. Ok? Number 4, pessoal, nós temos lá o seguinte. What will happen to tourists' money? O que vai acontecer com o dinheiro dos turistas? Se vocês olharem na linha 21, ok? Tá aqui, ó. Part of your fee will be used to help protect local tigers. Então, a resposta dessa pergunta é some of it, parte do dinheiro, will be used to protect tigers. Beleza? Some of it will be used to protect tigers, lá na linha 21 e 22. E, finalmente, a última resposta para a gente terminar. How do local people benefit from tiger tours? Se vocês olharem aqui no final, ele fala assim, because we want local people to learn how to protect tigers, people or businesses from outside the areas are not unemployed. Então, are not employed. Eles só contratam pessoas locais para que elas aprendam a cuidar dos tigres. Então, como que as pessoas se beneficiam disso, né? Elas se beneficiam porque elas ganham emprego. They are employed by Tiger Tours, ok? Então, vocês viram que as respostas estão todas no texto, pessoal. Então, basicamente, gente, é isso, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, só perguntar para o teacher na próxima aula, ok? Vamos lá, então? Hands on!